Olá! Vamos para mais uma aula de noções de direito constitucional e administrativo. Continuando nossos estudos sobre os direitos fundamentais, agora nós vamos tratar sobre direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Vamos ver então o que é nacionalidade. Nacionalidade é a ligação juridicamente estabelecida entre um indivíduo e determinado Estado. Daí decorre a distinção entre nacionais e estrangeiros, tendo como parâmetro a existência ou não daquele entrelaçamento. Bom, por que ligação juridicamente estabelecida? Porque a nacionalidade, ela se diferencia de acordo com as normas de cada estado, a forma de aquisição dessa nacionalidade. É a Constituição ou as leis internas que determinam quem é nacional e quem é estrangeiro. Quando dizemos ligação juridicamente estabelecida entre um indivíduo e determinado estado, nós estamos dizendo o seguinte, que para que um indivíduo seja nacional ou estrangeiro, depende das normas internas. Claro que o direito de nacionalidade está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Tá, mas como se dá essa nacionalidade está nas normas internas, seja a Constituição Federal, seja normas infraconstitucionais. Bem, existem duas espécies para a aquisição desse vínculo jurídico, que são a nacionalidade originária, prevista no artigo 12, inciso 1º, e a nacionalidade adquirida, prevista no artigo 12, inciso 2º. Como isso funciona? Para estabelecer aquele vínculo, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela aceita duas formas de aquisição de nacionalidade. A originária, que o Brasil aceita tanto o critério ius soli como ius sanguine, ou a derivada, que é mediante a naturalização. Ius solis, para a nacionalidade originária, aqueles que nascem no território nacional. Seja aqui nessa linha contígua que se encontra na América do Sul, seja em qualquer parte do território nacional que não se encontra aqui, como navios, embarcações que pertencem ao Brasil, ou seja, de bandeira nacional, e vale também para embaixadas e consulados. A outra questão é o ius sanguine, ou seja, filho de brasileiro, brasileiro é. Pode nascer na lua, gente, mas se pai e mãe é brasileiro, é brasileiro. Mas tem uma diferenciaçãozinha aí, tá? Só é brasileiro nato o filho de brasileiro que está fora do território nacional a serviço do país. Então, essa nacionalidade dele já é automática. Por quê? Porque os pais deles estão a serviço do país. Pode ser um ou outro, tá? Não precisa ser ambos. Mas também a outra nacionalidade nata, quando é filho de brasileiro que nasce no exterior, mas os pais não estão a serviço do país, aí ele tem que optar pela nacionalidade brasileira ao atingir 18 anos e vir morar no território nacional. Ou então, após o nascimento, os pais registrem essa criança numa repartição pública brasileira. Pode ser uma embaixada ou um consulado, ou pode ser um cartório de registro civil também. A nacionalidade adquirida é aquela que o próprio cidadão escolhe. Claro que não é automático, né? Tem que atender à lei do Estado. Para que um estrangeiro ou uma apátrida se torne brasileiro, ele precisa requerer conforme os requisitos que estão tanto no artigo 12 da Constituição Federal, como na Lei de Imigração, que é de 2017, que substituiu o Estatuto do Estrangeiro. É bom a gente ressaltar que esta igualdade é aquela igualdade que vem lá do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Ela reflete aqui no artigo 12, que diz:
a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. A título exemplificativo, a gente pode colocar uma diferenciação entre brasileiros natos e naturalizados. Por exemplo, para candidatar-se à presidência da República, é preciso que seja brasileiro nato, certo? Por quê? A justificativa do legislador constituinte originário é que o presidente da República, ele é o gestor do país. Então, um estrangeiro poderia, como que eu vou dizer assim, manipular a gestão e acabar prejudicando o bem-estar social, inclusive acabar ameaçando o nosso pacto federativo. E como tem que ser nato para ser presidente, toda aquela linha sucessória para a presidência da República, né, tipo vice-presidente, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do STF, todos esses também têm que ser brasileiros natos. Aproveitando que estamos tratando sobre candidatura à presidência da República, por que não falar sobre os direitos políticos? Direitos políticos perfazem o conjunto de regras destinadas a regulamentar o exercício da soberania popular. Por que soberania popular? Como nós estudamos em aulas anteriores, gente, o Brasil é uma república e é uma democracia. Isso significa que tudo pertence ao povo, inclusive o poder e o seu exercício. Então, essa soberania popular é o quê? É o poder do povo participar das decisões de suma importância para o país. E como que ele exerce essa soberania popular? A Constituição, no artigo 14, diz o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e lei de iniciativa popular. Quando nós estudamos a formação constitucional do Brasil, nós estudamos que nem sempre o voto foi universal, certo? Nós vimos sobre o voto censitário, em que só homens livres e abastados podiam votar. A gente viu também que nem sempre o voto era direto, ou seja, a gente escolhia os nossos representantes que iam escolher o presidente da República. Hoje não, tá? Pela Constituição Federal, além de universal, o voto é direto. E o que é plebiscito, referendo e iniciativa popular? Plebiscito é uma consulta prévia à população, antes do Estado tomar alguma decisão importante. Referendo é uma consulta posterior à população, depois da decisão tomada. E iniciativa popular é a possibilidade do cidadão poder participar do processo legislativo, ou seja, de propor leis para reger o nosso país. Exemplo de plebiscito, recentemente nós tivemos o que trata sobre a divisão ou não do estado do Pará em 3, Pará, Tapajós e Carajás. A população foi consultada e a resposta foi não. Então, não houve separação. Referendo, o último foi sobre o Estatuto do Desarmamento. Tinha um ponto de crucial importância no Estatuto do Desarmamento, que era a liberação de venda de armas para cidadãos civis, certo? Se podia ou não podia. Na verdade, a pergunta era: apaga ou não? O cidadão também disse não, ou seja, então é possível o comércio de armas, tá, para cidadãos civis. Bem, e a iniciativa popular? Que exemplo que a gente pode dar? Um exemplo muito famoso é a lei de ficha limpa, em que não podem ser candidatos a cargos eletivos aquelas pessoas que, de alguma forma, comprovadamente, violaram a legislação. Bom, continuando,
vamos tratar sobre a aquisição dos direitos políticos. Segundo a Constituição, a aquisição dos direitos políticos se dá mediante o alistamento eleitoral, facultativo para pessoas de 16 e 17 anos, para maiores de 70 anos e para analfabetos. Nós temos algumas exceções quanto à obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto. Estrangeiros e conscritos, estes durante o período do serviço militar obrigatório. Estrangeiro, gente, por não ser brasileiro, ele não pode nem alistar-se eleitoralmente, ou seja, ele não pode adquirir direitos políticos. Ele tem diversos outros direitos fundamentais, como a vida, a liberdade, mas ele não pode votar nem ser votado. Por quê? Por causa da segurança nacional, da integridade do nosso pacto federativo. Pelo alistamento eleitoral, nós adquirimos a capacidade eleitoral passiva e ativa. O que isso significa? Capacidade eleitoral ativa, direito de ser votado. Capacidade eleitoral passiva, direito de votar. Certo? Quando você adquire a sua capacidade eleitoral ativa, ou seja, o direito de ser votado, você é uma pessoa elegível. Então, agora, gente, nós vamos tratar como a Constituição Federal estabelece a questão da elegibilidade, ou seja, capacidade para ser votado. Claro que tem que ter alistamento eleitoral, tem que estar no gozo dos direitos políticos, etc. e tal. A elegibilidade, ela está descrita no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Esse artigo traz os seguintes requisitos para que a pessoa seja elegível, ou seja, para que ela possa ser votada, para que ela possa se candidatar a um cargo público, quais sejam nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos e o alistamento eleitoral. A pessoa que de alguma forma não atende esses requisitos, ela está inelegível. Essa inelegibilidade pode se dar de duas formas: a absoluta e a relativa. Absoluta, inalistáveis e analfabetos. Relativa, ela pode ser por questões funcionais ou por questões de parentesco. Bem, só dando um esclarecimento aqui sobre a inelegibilidade relativa, a funcional significa o quê? Que você, para se candidatar ao mesmo cargo do executivo, você precisa se afastar desse cargo com 6 meses de antecedência. Se você não fizer isso, você está inelegível. Lembrando, gente, que no Brasil, em caso de reeleição, só pode uma vez, tá? Bem, quando a gente fala de parentesco, por exemplo, se meu pai é presidente da República e eu quero ser presidente da República, para que eu possa me candidatar ao mesmo cargo, isso vale também para os cargos do Legislativo, tá? O meu pai tem que se afastar com 6 meses de antecedência. E é por isso, gente, que essa inelegibilidade é relativa, porque ela pode ser sanada. Pelo alistamento eleitoral, a gente adquire os direitos de votar e ser votado. Mas existem alguns casos que há a privação destes direitos políticos, que são os casos de perda e suspensão. Os casos de perda estão no artigo 15, inciso 1 e 4. Os casos de suspensão estão no artigo 15, 2, 3 e 5. Qual é a diferença? Certo? De perda significa que, de acordo com aquela causa, e eu já vou explicar, enquanto perdurar determinada situação, você não pode exercer seus direitos políticos de votar e ser votado. Por exemplo,
no caso de perda da naturalização. Se por sentença judicial transitado em julgado, o estrangeiro que se naturalizou brasileiro voltou a ser estrangeiro, ele perde os direitos políticos e, por isso, há a privação desses direitos, certo? Suspensão. Suspensão significa que os direitos políticos dele, ele vai ficar privado desses direitos políticos apenas por um período, como, por exemplo, aquelas pessoas que estão em regime de detenção ou de reclusão por causa de sentença criminal transitada em julgado. Enquanto durar a execução da sentença, ele perde o direito de votar e ser votado. Para ficar claro, né? Se suspende o direito dele de votar e ser votado. Outra questão que é importante tratar aqui é a questão do princípio da anterioridade da lei eleitoral. O que isso significa? Embora a lei eleitoral entre em vigor, né, após a vacatio legis, certo? Ela só pode ser aplicada à eleição com um ano posterior à sua vigência. Por isso, anterioridade. A lei entrou em vigor, daqui a 3 meses tem eleição, essa nova lei não vale para essa eleição. Vai valer o quê? Só para a eleição seguinte, porque já vai ter mais de um ano que houve a vigência da lei. Por aqui, a gente esgota os direitos políticos e vamos passar, então, a tratar sobre partidos políticos. Partidos políticos são corpos formados a partir do tecido social que desempenham a função de canalizar as aspirações e projetos políticos de determinada gama de indivíduos, organizando-os para o fim de alcançar o exercício direto do poder. Um partido político, gente, é uma união de pessoas que comungam da mesma ideologia, certo? E isso só é possível porque no Brasil existe o pluralismo político, a comunhão de diversas ideologias dentro do Estado. Como nós vimos na aula 2, né, o que é esse pluralismo político? Em linhas gerais. Por exemplo, a questão de que nós temos partidos de esquerda, de direita, partidos socialistas, trabalhistas, partidos cristãos. Então, por que nós temos essa ampla gama de partidos com vocação política diferente, com ideologias diferentes? Por causa do pluralismo político, o que não deve jamais ser confundido com pluripartidarismo, como veremos daqui a pouco. Certo? Bem, existem alguns princípios constitucionais que regem os partidos políticos. A liberdade partidária, o caput do artigo 17 diz que é livre a fusão, incorporação, criação e extinção de partidos políticos. Mas esse mesmo artigo diz o seguinte: essa liberdade não é ampla e irrestrita. Essa liberdade tem sim certos requisitos, como, por exemplo, a soberania nacional, o regime democrático e o pluripartidarismo. Lembra que a gente estava falando da diferença de pluralismo e pluripartidarismo? Então, pluripartidarismo é a possibilidade de existência de número infinitos de partido. No Brasil, isso é possível e por isso que a gente tem tanta legenda partidária. Bem, já nos Estados Unidos, há o bipartidarismo, que significa o quê? Só existem 2 partidos políticos. Lembrando que, gente, não é que vai sair criando partido de qualquer jeito, não, tá? Tem que ficar de olho nos requisitos. Mas a Constituição Federal estabelece algumas limitações a essa liberdade partidária nos incisos 1 a 4 do artigo 17. Quais são essas limitações?
Caráter nacional. Não utilizar recursos estrangeiros, seja de estados estrangeiros ou empresas estrangeiras. Prestação de contas à Justiça Eleitoral e funcionamento conforme a lei. Além disso, gente, uma outra característica dos partidos políticos é a autonomia partidária. O que isso significa? Significa que o partido pode autorreger-se, ele pode estabelecer os seus regimentos, estatutos, leis, como ele irá funcionar, como que as pessoas poderão se filiar, qual é o processo desse partido para se candidatar. Isso tudo, gente, quem determina é o próprio partido sem a intervenção do Estado. Claro, gente, que tem que respeitar a Constituição Federal e as normas eleitorais específicas. Ninguém querendo dizer que o partido pode fazer qualquer coisa, certo? Até mesmo porque nós estamos num Estado de direito. Por fim, e não menos importante, ainda no artigo 17, só que no parágrafo 3º, nós temos o direito a recursos e acesso à mídia. O que significa isso? Um exemplo bem claro disso, gente, é o horário eleitoral gratuito, em que todas as emissoras de rádio e televisão transmitem as campanhas eleitorais. Lembrando que, conforme a lei eleitoral, o tempo de cada partido tem no rádio e na televisão depende do tamanho de partido, do número de filiados, da representação no Congresso Nacional, entre outros requisitos estabelecidos pela norma eleitoral. Alguns de vocês devem ser muito jovens para lembrar, mas quando eu era adolescente, tinha um candidato à presidência da República, o doutor Enéas, que ele tinha, acho que 30 segundos. Então, ele falava bem rápido, falava toda a plataforma dele política e terminava, meu nome é Enéas. Por que ele tinha que fazer isso, gente? Porque, como a ideia dos partidos políticos é o exercício dos direitos políticos, né? Uma forma de exercício dos direitos políticos, o tempo do partido depende do tamanho do partido, da representatividade no Congresso Nacional. Bom, caros alunos, por hoje é só. Aqui estão as referências da nossa aula, tá? Não se esqueçam de buscar na biblioteca virtual textos de constitucional para complementação de estudos. Aqui estão as referências da nossa aula. Não se esqueçam de acessar a nossa biblioteca virtual para complementação dos seus estudos. Bons estudos e até a próxima!